livro em Judas, eu claramente fiz um erro de cálculo. Eu costumo brincar, assim, que no início do ano, né, muitos irmãos estão viajando fora, então eu não gosto de comprometer um pouco a exposição do livro que a gente tem estudado, né, até para esperar o pessoal chegar e assim a gente continuar, mas claramente calculei errado. Está todo mundo aqui, tá certo? Mas aí, obviamente, não vou mudar o sermão aqui em cima. Então, a minha ideia original era expor essa curta epístola de Judas em 3 sermões apenas. Não vai ser nada longo, ou seja, nem será janeiro todo, né? 3 domingos nós vamos expor toda a epístola de Judas, que só tem um capítulo, tá? Então, eu peço para que você abra a sua Bíblia em Judas. Hoje nós vamos ler os 4 primeiros versículos, tá bom? Judas, de 1 a 4. E aí, na próxima semana, nós vamos ver. Eu estou até pensando, na verdade, se a gente vai ver só 2 sermões ou são 3, né? Porque o segundo capítulo, ele nem longo é, a segunda sessão, ela nem longa é, mas ela tem vários detalhes que são importantes serem pontuados. Então, Judas, de 1 ao 4, preste atenção na leitura da inerrante palavra do Senhor que nos diz: Judas, servo de Jesus e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus, Pai, e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé, uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Senhor Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor, Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, mais uma vez, diante do trono da Tua graça, antes de pedir iluminação, eu queria te pedir pela vida da Juliane, que está internada para um tratamento do rim. Ó Pai, que o Senhor tenha misericórdia da vida dela. Te agradeço porque o Senhor deu a ela vitória sobre a própria questão do Covid, e que eu te imploro para que essa questão agora da sua infecção possa ser bem tratada também. Então, tem misericórdia ali da tua serva no hospital, ó Deus, e te peço para que agora o Senhor nos ilumine para entendermos a tua santa palavra nesse momento. Ó Deus, então tem misericórdia de nós e em Cristo que nós oramos. Amém. Crianças, esse texto que nós lemos aqui, ele é um texto de uma epístola curta, tá certo? Assim como Filemon, ela só tem um capítulo, então você não fala Judas capítulo 1, é Judas versículo tal, versículo 1, 2, 3, 4, ela só tem um capítulo, tá? E ela tem como tema principal, né, Judas como provavelmente como um pastor, alertando a igreja dos perigos que estavam entrando nela, através de falsos mestres, ou seja, então, pessoas que estavam entrando na igreja disfarçado, tá? Não eram, nenhum falso mestre, criança, chega com uma plaquinha dizendo assim, eu sou falso mestre. Tá? Ninguém chega pintado como um monstro. É mais ou menos como aquele filme, aquele desenho que você gosta de assistir, ou aquele jogo, que você tem uma pessoa disfarçada lá no meio, que só no fim do filme você demonstra, você descobre que era um monstro, que era um vilão, ou através de alguma coisa. Mesma coisa é o falso mestre. Tá? Ele entra no meio, mas Judas, o que ele vai fazer é justamente mostrar como você pode identificar, crianças, imediatamente um falso mestre. E aí Judas vai dizer, não é simplesmente você olhando para o que ele está ensinando, mas você olhar para a vida dele. Que Judas vai pontuar ao longo da sua epístola, aí nessa introdução, como a vida desses falsos mestres é uma vida de que é completamente diferente de uma pessoa que reconhece Cristo como o único e verdadeiro Deus. Ou seja, se uma pessoa reconhece Cristo como Senhor, ele deve se comportar de um jeito. Se ele não reconhece Cristo como Senhor, ele vai se comportar de outro. Então, o que ele vai pontuar é exatamente isso, que o comportamento deles é um comportamento que não reconhece Cristo como o único e verdadeiro Senhor. Tá? Então, o início dessa carta, Judas vai mostrar exatamente isso, que nós, todos os crentes, devemos combater a fé. Combater pela fé. Ou seja, a fé nos foi entregue, revelada na palavra de Deus. Então, todos nós devemos lutar por isso, identificando isso no nosso meio e não deixando isso entrar.
certo? Então, crianças, com isso, duas aplicações para vocês. A primeira é conheça a fé que você deve defender. E a única maneira de você conhecer é através da Bíblia. Leia a Bíblia. Se você sabe ler já, leia a Bíblia. Se você não sabe ler, peça para que seu pai leia a Bíblia para você. Peça para que sua mãe leia a Bíblia para você. Comece a decorar versículos. Simples. João 3,16, Salmo 23, versículo 1. Não se preocupe, é só engasgo, viu? Peraí. Pronto. Para que você possa ter sempre a palavra de Deus no seu coração e com isso levar a segunda aplicação, para que você possa comportar-se como deve. Então, ou seja, se você vai para um lugar, então você já foi provavelmente para aqueles brinquedos que tem assim, né? Você tem que ser dessa altura para poder brincar. E quando você está abaixo da altura, você olha para aquilo e fala assim, um dia eu vou lhe usar. Né? Hoje que você está acima daquela altura, você passa que nem vê, você nem presta mais atenção nisso. Mas quando você era pequeno, você olhava para aqueles brinquedos e dizia, rapaz, eu não sou grande o suficiente para aquilo, mas um dia eu vou. Então você primeiro precisa conhecer a regra. Qual é essa régua? É a palavra de Deus. Mas não simplesmente a sua moralidade. O que Cristo fez por você. É nele que está a salvação. Agora, se você conhece Cristo como Salvador, você vai obedecê-lo. Do mesmo jeito que eu posso reconhecer o seu pai e sua mãe pelo simples fato de como você fala para ele, Senhor, sim, Senhor. Da mesma forma, nós reconhecemos Cristo como Senhor. Quando respondemos sim, Senhor, somos obedientes a Ele. Então, que Deus possa salvar o coração de vocês e que vocês sejam obedientes ao Senhor em todos os momentos. Irmãos, a epístola de Judas, ela é uma epístola curta, ela é uma epístola até que, se você for pegar comentários, é até raro você encontrar um comentário assim, comentário em Judas. Você vai ver provavelmente ele inserido junto com outras epístolas. Tá? Provavelmente ali perto de 2 Pedro. Se você for ver os comentários de Judas, costuma ser assim, 2 Pedro e Judas, ou cartas de Pedro e Judas. Porque a epístola de Judas ela é muito semelhante, é uma epístola irmã de 2 Pedro. Os temas são virtualmente os mesmos, só que Judas se faz ainda mais compacto do que Pedro faz em 2 Pedro toda. Tá? Então, ela tem essa característica, a gente não sabe diretamente para quem Judas escreveu, ele chama, assim como Paulo, de termos amáveis na igreja, ele chama de amados no versículo 3, no 2 ele chama de chamados santos, como a gente vai ver já já. Mas a gente não sabe onde eles estão, quem diretamente são eles, mas algumas coisas na carta nos dá pelo menos assim uma ideia de que aqueles ali que estavam escrevendo conheciam um pouco ou bem o Antigo Testamento. Tá? Porque todo o contexto de Judas é mostrando exatamente que a desobediência desses falsos mestres, ela não é nova. Você vai encontrar paralelos dessa desobediência nas Escrituras. Tá bom? Então, respondendo isso, quem é então Judas? É a primeira pergunta. Porque na Bíblia você vai encontrar duas pessoas sendo chamadas Judas, só que uma é mais famosa do que outra. Tá? Então, quando você vê Judas aqui, você vai dizer, eita, eu não sabia que o traidor tinha escrito uma epístola, e realmente ele não escreveu. Não se preocupe com isso. Se Judas aqui não é Judas o Iscariotes que traiu Jesus. Tá? Como ele mesmo se identifica, é Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Veja, irmãos, a gente até trabalhou isso quando a gente expôs a epístola de Tiago na EBD. Só existe na Bíblia uma pessoa para que seja conhecida pelo primeiro nome dessa forma, como Tiago. E é ninguém menos que o Tiago, que se levanta como chefe do Concílio de Jerusalém, em Atos 15, o autor da epístola a Tiago. Tá? Então, o que automaticamente transforma Judas não apenas no irmão de Tiago, mas o meio-irmão de Jesus. Então, ou seja, esse Judas que aqui escreve, ele é o meio-irmão de Jesus. Por que, pastor, se fala sempre meio-irmão? Porque ele é só por parte de pai, né? Ou seja, Jesus nasceu de Maria através do Espírito Santo e Judas veio de José e Maria. Então, são, vamos assim dizer, pais diferentes. Por isso que tradicionalmente se fala
meio-irmão. Tá? Então, é o meio-irmão de Jesus. Aqui, irmãos, eu vou aplicar tudo no final, mas eu queria trazer uma brevíssima aplicação, só porque eu acho pertinente à luz do contexto que nós vivemos hoje. Veja que Judas, ele poderia dar uma carteirada federal aqui. Você imagina o cara começar uma epístola dizendo: Judas, irmão do Senhor. Porque logo no versículo 4 ele vai dizer quem é o único soberano Senhor, que é Jesus Cristo. Imagina ele dizendo isso: Judas, irmão do único e soberano Senhor. Você já... Opa, aí é moral, meu amigo. Não estou falando com qualquer cidadão na face da terra, não. Não. Ele se coloca na mesma condição que eu e você, servo. Ele não se coloca como um igual. Ele não tenta usar isso como uma carteirada. Ele se coloca como um, eu e você, servo de Jesus Cristo. Tá? E é justamente essa a aplicação. Hoje em dia a gente vive num contexto, algo que é até interessante, né, em que dentro das igrejas evangélicas você vê dinastias agora, né? O filho do pastor, que agora é o chefe aqui na igreja. Eu lembro, certa feita, agora já é uma adolescente aqui da igreja, obviamente bem pequena, falou isso com o espírito de sem entender as coisas, falou assim: um dia eu vou casar com o Leozinho, porque ele vai crescer e vai mandar na igreja dos jovens. Aí eu digo: eita, problemão. Tem vários problemas nessa frase que nós não vamos dissecá-la. Mas observe, tá aqui, ó, como eu falei, não houve nenhuma maldade, nenhum nesse sentido, era bem pequeno na situação que isso aconteceu. Mas o pior é que isso tem se tornado verdade. Dentro das igrejas você vê hoje dinastias, é o irmão do pastor, é o filho do pastor, e por aí vai. Tá? E dentro do cristianismo, meus irmãos, nós temos funções diferentes, sem dúvida. Pastores, mestres, verdade, mas somos todos servos do Senhor. Na igreja não há espaço para nenhuma dinastia que não seja Cristo como único e verdadeiro Senhor. Nunca será um pastor, nunca será uma pastora, muito menos, mas Cristo como único e soberano Senhor. Então, quando Judas coloca como sendo servo de Cristo aqui, escravo de Cristo aqui, ele justamente está querendo demonstrar: olha, eu fato de ser irmão de Jesus, não me coloco numa posição especial, eu não tenho nada demais. Minha oração não é mais abençoada, meu toque não é mais curador, minha palavra não é mais temperada com sal por causa disso, mas porque eu sou servo do Senhor. Então, isso que se aplica a Judas, se aplica a mim, se aplica a você também, para que possamos ter humildade e dependência desse Senhor. Então, sabendo então quem escreveu essa epístola, veja como então ele se identifica com os crentes. Então agora ele falou quem ele era, veja como ele chama os crentes. O que eu particularmente gosto é porque, como Paulo sempre chama os crentes baseado em algo que Cristo fez: santos e amados no Senhor, aos eleitos. Mas Judas, ele faz um tríplice. Ele chama o crente por 3 características. Ele vai dizer: aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Então veja que para Judas, quem é o crente? É o chamado, amado e o guardado. Veja que ele identifica o crente não por aquilo que ele fez ou deixou de fazer, aos corajosos e valentes, aos afetuosos, aos amorosos. Não. Para Judas, o que caracteriza um crente é aquilo que Deus, Cristo, o Espírito Santo fizeram por ele. O que a Trindade fez por ele, é isso que caracteriza um crente. Então, chamado, amado e guardado. Então, isso para mim é muito reconfortante, porque também se aplica a nós. Ou seja, automaticamente será assim: rapaz, eu tenho isso, eu sou um chamado, um amado e um guardado no Senhor. Tá? Onde a gente vai até trabalhar isso aqui melhor nas aplicações. E aí, como nas epístolas, ele deseja misericórdia, que pode ser entendido também como graça, paz, e Judas é o único a acrescentar um terceiro elemento aqui:
e o amor. Tá? Então ele vai colocar 3 características do crente: a graça, vou colocar que está com misericórdia, a paz, ou seja, o tratamento judeu e grego, mais uma vez aqui combinado, e ele acrescenta uma terceira uma característica que é a base do cristianismo em certo grau, que é o amor. E isso ele não simplesmente vai dizer, sejam para com vós outros, mas ele vai dizer o quê? Vos sejam multiplicados. E aqui, irmãos, eu só quero lembrar que hoje a gente já é um pouco maiorzinho, né? A gente lida um pouco melhor com a multiplicação. Mas quando você começou a estudar multiplicação na escola, não sei se estão fazendo alguma coisa diferente nas escolas hoje, né? Feito aqueles filmes incríveis, mudaram a matemática. Eu vou testar matemática para o meu filho, tenho certeza que mudaram a matemática. Mas quando eu estudava ainda lá na escola, todos nós tivemos aquela fase de decorar a tabelinha, né? Tabelinha do 2, do 3, do 4, do 5, do 6, do 7, do 8, do 9. E era perreio, meu filho. A tabuada do 7, olha, 7 vezes 7 foi o meu maior inimigo durante muito tempo. Porque a nossa cabeça soma é tranquilo, né? 7 mais 7, 14. Mas quando multiplica, você faz 7 vezes 7, você. Peraí, eu estou somando 7 mais 7, 7 vezes. É muita coisa, a multiplicação escalona por aí. Então, quando Judas escolhe muito bem essa palavra, vai dizer multiplica, ou seja, não é simplesmente some, não é simplesmente agregue, mas aumente, exponencialmente ainda mais na vida de vocês. Então, ele se apresenta, identifica a sua audiência, baseado naquilo que Deus fez por eles, deseja para eles a misericórdia, a paz e o amor de Cristo Jesus. Não há desejo melhor de ano novo do que esse, né? Ou seja, não é que ele deseja, né? Paz e muita saúde, e depois pronto. O que Judas, na epístola, deseja para nós no ano novo é misericórdia, paz e amor multiplicado para 2021 todo. E então, os versículos 3 e 4, ele vai dizer o porquê ele está escrevendo essa carta, e aí ele vai trabalhar todo o restante da carta, do 5 ao diante. Então, Judas, como ele vai dizer, ele estava escrevendo sobre outro assunto, como ele vai dizer. Quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação. Então veja, o que é que Judas ia escrever, de fato, não sabemos. Na glória, perguntaremos a ele. Não sabemos se ele escreveu um tratado sobre a salvação, sobre os benefícios de ser um crente, quais os efeitos da salvação na vida do crente, quais as conquistas que nós temos em Cristo por causa da nossa salvação. Não sabemos. Ele vai dar o tópico. Quando eu estava lá, diligentemente escrevendo acerca da comum salvação, aí algo acontece. Foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, então ele estava com a cabeça dele num lugar, mas como pastor, que eu acredito que ele era, ele levantou a cabeça. Ou seja, então ele estava lá com a cabeça baixa, vamos assim dizer, para ficar uma ilustração, escrevendo o que ele queria escrever. Mas quando ele levantou a cabeça, ou seja, quando ele soube, quando ele viu que aqueles irmãos estavam precisando de outra coisa, isso aqui pode ficar para depois. Existe algo que é mais urgente. Existe algo que é mais importante aqui. Então é isso que eu vou escrever. Vou escrever então para chamar esses crentes a combater essa fé, por essa fé, que de uma vez por todas foi entregue. Isso é o que na teologia costuma se chamar de teologia a caminho, ou seja, de você olhar para uma necessidade e você escrever acerca daquela necessidade. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, por exemplo, é um grande exemplo disso. Sobre da casa de Cloé, isso, Paulo vai lá, escrevendo, olhando para aquela igreja. Pois bem, Judas aqui, ele não está falando necessariamente de um problema naquela igreja, que aqueles irmãos estavam cometendo um pecado em particular, mas chamando aqueles crentes para combater. E é aqui onde eu quero chamar a atenção para você para uma coisa, duas na verdade. A primeira é que Judas não escreve para os pastores. Judas não está assim, quero chamar o anjo da igreja, o pastor da igreja, o delegado apostólico que está aí.
Zele pelo seu rebanho, como até o próprio Pedro faz em 1 Pedro 5, por exemplo. Rogo vós presbíteros, eu presbítero como ele. Não, veja no versículo 3, amados, ele está falando com a igreja, ele está falando com os chamados, guardados e amados em Cristo Jesus. Vocês têm que combater. Não são os pastores. Eu, como pastor, estou aqui para lhe alertar, mas é a igreja. Não é a função de apenas alguns. Todos nós temos que combater o quê? Batalhar pelo que, melhor dizendo, pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, Judas, ele está olhando para tudo aquilo que foi ensinado através dos apóstolos. Ou seja, resumidamente, aquilo que está nas Escrituras. A data de composição de Judas, ela é bem disputada, mas todos colocam sempre Judas como sendo um dos últimos escritos da Bíblia. Lá na frente, onde o ensino apostólico ele já estava sedimentado, onde ele poderia pegar justamente o texto que nós lemos de 2 Timóteo 3 e dizer assim, está vendo o que Paulo escreveu? É isso aqui. Como Pedro, 2 Pedro 3, ele vai justamente dizer a mesma coisa, onde os ímpios tentam deturpar as demais escrituras, e ele diz isso olhando para Paulo. Então veja que a fé para Judas não é aquela coisa individual, não é uma coisa sua. Ele não está pedindo para você defender a sua fé particular. Eu acredito que meu time é o melhor time do mundo, eu acredito que... Não! Ele não está olhando para o que você particularmente acredita. Ele não está olhando para o escopo da sua fé pessoal, dizendo assim, lute por aquilo que você acredita, que é aquela frase que funciona em qualquer contexto, né? Ele está dizendo, lute pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Ou seja, essa fé que foi entregue a você através do ensino dos apóstolos, essa fé que você tem nas Escrituras, você precisa defendê-la quando ela está sob ataque, como era o caso. Você precisa conhecê-la para que então você possa defendê-la. E não é simplesmente defender, é batalhar diligentemente por ela. Lutar por isso. Por quê? Aí do 4 ele vai dizer, como é que essa fé entra em ataque? Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, ou seja, veja, irmãos, tem, assim, não faz parte diretamente desse sermão, mas permita-me só um comentário que eu acho engraçado. Veja que tem algo na Bíblia que eu sempre pontuo assim, veja como alguns aspectos bíblicos, às vezes a gente não lê a Bíblia como deve. Como eu falei hoje de manhã, toda vez que eu vejo uma pessoa assim, pastor, o mundo está ruim mesmo. Por exemplo, pega o caso recentemente da Argentina, que liberou o aborto. Infelizmente. Aí você escuta assim, pastor, o mundo está acabando mesmo. Olha para isso. Liberou o aborto na Argentina, já deve liberar no Brasil também. Pastor, o mundo está acabando mesmo. Os dias são maus, porque os homens são maus. Só que eu queria chamar a atenção para você para uma coisa. Isso nunca foi novidade. Para a Bíblia, o fim do mundo, vamos assim dizer, o fim dos dias, são os homens maus sendo aceitos e reconhecidos na igreja, tá? Não é na sociedade, não. Da sociedade, Cristo não espera nada, não. Ele já disse, meu amigo, um dia vocês vão ter sido tudo julgado. Espere o pior. Agora, quando homens maus são aceitos, reconhecidos, dentro da igreja em que isso deveria ser combatido, fique esperto. Fique esperto. Então, você quer ficar atento ao fim dos tempos? Não olhe para o mundo, não. Olhe para a sua igreja. Se você é noiado para querer saber quando o mundo vai acabar, tá bom. A biruta está aqui. Não é lá fora, não. É aqui. Porque esses homens maus vão justamente tentar se dissimular dentro da igreja. Como eu disse para as crianças, nenhum ladrão chega na sua casa
dizendo, mandando um WhatsApp para você, amanhã de manhã eu vou te assaltar, tá? Eu não duvido nada que, dado a ousadia de alguns ladrões, já eles vão fazer isso. Eu realmente não duvido, mas por enquanto ele não está assim. É dissimulado. E você olha, você não tem mais nada. Então, certos homens dissimulados estão entrando na igreja. Aí veja como Judas, eu acho incrível isso. Veja no paralelo. No versículo 1, Judas define o crente como chamados, amados e guardados. E aí veja como no 4 ele define o ímpio. Esses homens. Ele vai dizer, antecipadamente pronunciados para essa condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus e negam o nosso único e soberano, Senhor Jesus Cristo. 4 características. Ele vai dizer que esses homens têm. A primeira é que foram antecipadamente pronunciados por essa condenação. Irmãos, essa, na minha opinião, é a frase mais difícil de interpretar de todo essa exposição. Por um motivo. Ao que Judas está se referindo aqui? Tá? E no caso de Judas tem um agravante, por quê? Porque Judas, no próximo texto que a gente for ler, ele cita uma parte da profecia de Enoque, que é um livro que não está nas Escrituras. Né? Aí o debate sempre é entendido de forma errada, como vai dizer assim, então existem coisas inspiradas fora da Bíblia? Não. A partir do momento que Judas cita aquilo, aquela citação, porque Judas citou, é inspirada. Do mesmo jeito que Paulo cita coisas que estão fora da Bíblia também. O texto que nós lemos, por exemplo, 2 Timóteo 3, veja que Paulo vai dizer o nome dos feiticeiros de Faraó, Janes e Jambres. Mas esses nomes não estão em nenhum lugar do Antigo Testamento. Zero. Não tem. Você pode ler o Antigo Testamento e entrar para frente. Os nomes dos filhos do Faraó, do feiticeiro de Faraó, não tem. Como é que Paulo sabia então? Provavelmente alguma tradição tempo judeu. Exato. Só que a partir do momento que Paulo diz, o nome dele é Janes e Jambres, morreu Maria Preá. Sabemos o nome deles, não importa de onde veio. Porque houve então o selo da inspiração. Então quando Judas vai dizer já reservados, se ele estava olhando para as profecias judaicas, se ele estava olhando para alguns textos um pouco mais vagos do Antigo Testamento, a gente não tem como precisar. Esse é o ponto. Nem vou tentar fazer malabarismos aqui. Para o que Judas está alertando para o leitor é de que isso não é nada novo, independente de onde para você olhe, que todo mundo sabe o fim deles. É a ruína. É a primeira característica. A segunda característica desses homens, como o texto vai dizer, é que eles são ímpios. Não são crentes bonzinhos, enganados. Não, são ímpios. E que tem como característica também o quê? O transformar a graça do nosso Deus em libertinagem. Aqui é onde eu não vou expor muito, porque esse é o tema de toda a epístola. É onde ele vai mostrar exatamente como aqueles homens estavam transformando a graça de Deus em libertinagem. E fazendo isso, o que é que eles fazem? Negam na prática que Cristo é o único e verdadeiro Senhor. Quando eles fazem isso, automaticamente eles estão negando que Cristo é o verdadeiro Senhor. Então, irmãos, veja, isso que eu acho interessante. Como é que isso acontece? Porque você encontrar um crente que negue que Cristo é o Senhor, você vai ficar escandalizado, não vai? Se você chegar assim e dizer assim, rapaz, tu acredita que Cristo é Senhor? Vai dizer, claro. Na verdade, como eu já tive uma vez, uma pessoa perguntei, nova convertida, aí eu perguntei para essa pessoa, rapaz, você acredita que Cristo é Senhor? Ela, Ave Maria, pastor, claro. Eu não esqueci. Ave Maria, pastor, claro que acredito. Digo, pronto. Esse que você apelou até para a santa. Como é que você reconhece que Cristo é o Senhor? Veja que para Judas a resposta é simples. Através da obediência. Não tem mistério. Não é discursos bonitos, inflamados, cheios de paixão no Facebook e no Instagram. Você é obediente a Cristo?
Ou você transforma a graça dele em libertinagem? Ou você olha para o que ele diz? E aí, irmãos, veja. Você que é pai e mãe, você talvez saiba disso um pouco melhor. Você que está na ponta do filho, você já ouviu isso. Que é quando sua mãe diz assim ao seu pai, diz assim para você: fulano, faça alguma coisa. Qualquer coisa, escolha. Lave o prato, desligue, pegue tal coisa. E aí você responde as fatídicas palavras: peraí. Suas últimas palavras. Peraí, mãe. Se você tiver de bom humor, escapa. Mas se você tiver num dia regular, você vai dizer: como é? Faça agora. Desligue isso. Pare o que você está fazendo. Vá lá e faça. Então veja, vamos supor que eu sou um convidado na sua casa. Se eu vou ver essa cena, como é que eu vou reconhecer a sua autoridade como pai ou como mãe? A partir do momento que aquele filho obedece o que você faz. Porque se você chegar e dizer assim: meu filho, desligue isso e vá fazer ele continuar na frente do PlayStation, ou assistindo a TV dele, eu olhando aquela cena eu vou dizer: rapaz, não tem moral mesmo esse pai, né? Quem manda aqui é o menino. Por quê? Porque a regra é dele. Agora, se o pai e a mãe mandam e o filho obedece, sabe? Eu sei quem governa aqui. Eu sei quem governa aqui. Ok. Mandou, o menino se levantou e foi fazer, menino. Para Judas é simples. Como é que se reconhece que Cristo é o Senhor? Quem obedece a palavra dele. Que não transforma a graça em libertinagem. Eu vou viver do meu jeito. Eu amo a Cristo do meu jeito. Diga isso à sua esposa. Faça um teste. Minha esposa, eu lhe amo do meu jeito e vou lhe agradar do jeito que eu quero. Boa sorte. Só isso que eu lhe desejo. Me conte depois uma experiência. Escreva um livro. Eu prometo que eu compro. Vai ter 2 páginas. Vai ter uma página, 2 palavras. Me lasquei. Pronto. Mas com Deus, não. E aqui, irmãos, eu quero já pular para as aplicações. Veja, irmãos. 3 aplicações eu queria trazer aqui, permeadas pelo mesmo assunto. O primeiro. Como crente, é fundamental você começar o seu ano você sabendo quem você é. E em particular no ano em que a gente vive. E em particular no mundo que a gente vive, em que cada vez mais as coisas, assim como eu até falei uma vez num vídeo, onde a mudança de definições está acontecendo de uma forma que você não tem nem como às vezes entender. Ontem, eu não li nem a matéria, porque eu tentei ler, mas era só para assinante da Folha de São Paulo, eu não sou assinante. Eu não quis usar nenhum recurso escuso para ler a matéria, que eu não acho que ia valer a pena. Mas eu li só a manchete. Só a manchete eu não entendi. Que foi um filme que eu assisti ano passado, que eu gostei, chamado Tenet. Aí eu disse: vou ler a crítica do filme. Mas o título da matéria era assim: no filme Tenet, o ator negro interpreta um homem branco. Aí eu não entendi. Aí eu li de novo. Você acha que eu devo ser um pouco dislexo? Eu não entendi o que ele queria dizer. Não, ele disse o que ele queria dizer. Um homem negro interpreta um homem branco. Como? Aí eu fui rever o filme na minha cabeça. Eu disse: o que ele quer dizer com isso? Eu não sei. Aí eu acho que no final, sem ler o texto, eu acho que ele quer dizer que ele não se comporta como o que ele entende que o negro deve se comportar. Eu acho que ele está dizendo isso. Imagina então o que um crente deve ser hoje. A gente está passando por um momento, inclusive, que eu já tive a oportunidade de já ouvir isso só uma vez, não foram várias vezes, não. Eu vou para aquela igreja ali. Aí, qualquer igreja presbiteriana, por quê? Porque naquela igreja pode beber. Porque naquela igreja pode beber. Veja, irmãos. Para Judas, o que o crente é,
não é definido por ele, mas pelo Senhor dele. Ele abre a carta dizendo isso. Aos chamados, amados e guardados no Senhor. Até para ser humilhante para o crente, a sua definição de quem você é não é dada por você. A importância que você tem não é o que você fez, não são os seus estudos, não é sua conta bancária, não é a quantidade de seguidor que você tem, não é a quantidade de holofote que você vai receber, não é a vacina que você inventou, mas o que o Rei de todo o universo fez por você. E Ele te chamou, te amou e te guardou. E aí veja que eu posso pegar isso e colocar em todos os tempos verbais. Que Ele te chama, que Ele te ama, que Ele te guarda. Que Ele te chamará, que Ele te amará e que Ele te guardará. É isso que um crente é. Mais do que um monte de pode, não pode. Mas nós somos o que Cristo fez por nós. Judas abre isso. Não se esqueça disso, porque a partir do momento que você esquecer disso, aí, meu filho, a sua vida vai ser um problema, porque você vai ter senhores sobre a sua vida. Quem vai governar sobre você? Agora, se você sabe quem chamou você, se você sabe quem ama você, e se você sabe quem guarda você, você sabe a quem você deve obediência. Você sabe a quem você deve submissão. Você sabe a quem você deve amor. Nunca se esqueça disso. Quem é você? Eu sou um amado, um chamado, um amado e um guardado do Senhor. Pronto. O resto, vantagem. Sou filha de fulano, filho de cicrano, pai disso, pai daquilo. Pastor, presbítero, diácono, mãe. Para o crente, o nosso título é definido pela eternidade de Cristo e o que Ele fez por nós. Nunca se esqueça disso. Ao longo desse ano. Nunca se esqueça disso quando você enfrentar dificuldades no seu trabalho. Quando algum chefe, quando algum subordinado tentar pegar no seu pé. Lembre-se quem você é. Não é que você é o líder dele ou o empregado dele. E de que como Cristo, sendo o rei, guardou, amou e salvou você. Para que isso mantenha sempre com a consciência no lugar. E aqui, irmãos, eu levo para a segunda. E justamente porque você sabe disso, qual é a sua obrigação? Batalhar pela fé que lhe foi entregue. Lutar por ela. E aqui eu quero gastar alguns minutos nessa aplicação. Porque batalhar pela fé não é debater no Facebook. Batalhar pela fé não é você ficar causando problema no Instagram. Nem no seu grupo de família do WhatsApp. Batalhar pela fé é você lutar contra as heresias no meio de uma igreja, conhecendo a Cristo, amando-o e lutando por aquilo que é a verdade. No meio da sua igreja, que tem a capacidade de reconhecer o erro e apontar e dizer assim, isso aqui está errado. Eu sei por quê. Aqui está a fé que eu acredito. Está aqui as escrituras que mostram que isso está errado. Não é assim. Não é assim que você deve proceder. Meus irmãos, essa não é uma luta só para mim como pastor. Não é uma luta só para os presbíteros. É para os amados, guardados e chamados do Senhor para todos nós. Você foi chamado para batalhar por essa fé. Você foi chamado para amar essa fé e lutar por ela. Conheça, pois. Aqui, permita-me ser bem prático na nessa aplicação. O grande problema, irmãos, eu tenho pensado muito sobre isso, é de que a gente está e eu vou tentar usar a palavra mais light que eu puder usar agora, numa pobreza espiritual tão grande, que hoje teologia tem que ser desenhada para ser explicada. Isso me deprime. Estou falando sério. Quando eu vejo aqueles desenhos de teologia, eu fico triste. Digo, rapaz, olha para onde ele desceu.
Não é mais leia um bom livro. Não é mais sente comigo, deixa eu lhe explicar. Não é mais vamos aqui debater. É não, vê esse desenho. Deixa eu desenhar para você. Caramba! Olha o grau que a teologia no século XXI chegou. Que as verdades de santificação, da adoção, da justificação pela fé, do mistério da Trindade, são desenhadas. Não são explicadas. Como é que eu vou defender isso? Como é que eu vou batalhar por isso? Se você conhecer a sua fé num desenho no Instagram. Me diga, como é que você vai combater aquilo? Ou qualquer heresia contra isso? Pare de se alimentar de teologia, de frase feita no Instagram. Pare de se alimentar de teologia, de frase feita no Twitter. Irmãos, não existe teologia de 140 caracteres não, tá? Não existe. Leia bons livros teológicos. Leia as Escrituras para que você possa conhecer essa fé. Assim, rapaz, é isso aqui que faz meu sangue vibrar. É isso aqui que eu tenho que defender. Essa fé, essa verdade. E não um desenho que eu vi na internet. Senão você nunca vai conhecer. Senão você vai passar 15, 20, 30 anos na igreja. E você não vai conhecer essa fé. E não vai conhecer o Senhor dessa fé. Por quê? Porque você se alimenta só de pastilha. Só de tic-tac. E o dia que tic-tac matar a sua fome, eu vou pedir para você me ensinar. E eu fiz um teste um dia desse. Nem fazer que foi de propósito, foi displicência mesmo. Eu comprei um tic-tac na frente do Pão de Açúcar. Porque eu estava com fome. Não chegou em casa o bicho. Virei o tic-tac quase todo na minha boca. E cheguei em casa e não almocei do mesmo jeito. Fica para isso, desgraça. Conheça a teologia. Pode não parecer muito ortodoxo, mas permita-me recomendar até alguns livros no início do ano. Todo mundo está empolgado para ler no início do ano. Permita-me reconhecer alguns. Leia a Santidade de Deus, do Arcis Sproul. Leia Desejando Deus, do John Piper. Leia O Conhecimento de Deus, do J.I. Packer. Se você tem um pouquinho mais de teologia, leia a Doutrina do Conhecimento de Deus, de John Frame. Leia Lutando contra o Pecado, do Joel Bick. Leia Como Vencer o Mal, de... Eu até anotei aqui o nome dele, me fugiu, já eu lembro. Tantos livros que você pode conhecer boa teologia para lhe equipar, para defender essa fé, para conhecer mais o seu Salvador. Saia das redes sociais. Pare de ficar postando frasezinha bonita. Sabe por quê? Porque o que tem acontecido hoje nas nossas igrejas é que a fé que a gente acredita virou um sentimento. Virou uma coisa... E não é algo objetivo, revelado nas Escrituras, que você pode apontar, eu acredito nisso por causa disso, então é isso que eu tenho que fazer. Não é um sentimento, não é uma emoção, não é uma vontade, isso é espirro. Isso é espirro. Isso é espirra que passa. O que Judas vai dizer, o que você tem que conhecer para que você possa defender, é a fé como revelada nas Escrituras. E é o seu papel conhecê-la e defendê-la. Não é apenas o meu papel como pastor, é seu papel como membro. Seu papel como ovelha do Senhor. Conheça a fé. Conheça o Senhor dessa fé, para que você possa defendê-la. Não pare de achar que Instagram, Twitter é boa fonte de teologia. Nunca 140 caracteres vão poder explicar as maravilhas do poder do Senhor. Por fim, irmãos, o que torna um homem ímpio é exatamente a obediência ou desobediência dele para com o Senhor. E é aí onde eu quero
nessa última aplicação, dizer que é algo que nós temos muita dificuldade. Porque como você vai olhar para uma pessoa e dizer assim, fulaninho é ímpio? Qual é o seu critério para dizer isso para alguém? Judas está dizendo isso para pessoas que estão dentro da igreja. Esses caras são ímpios. Por quê? Olha como eles se comportam. Eles negam Cristo como Senhor. Vivem uma vida licenciosa, sensual. O grande pecado que Jesus vai combater é exatamente o pecado da sexualidade. Mas, não, diz que Cristo é o Senhor. Aí que Judas vai dizer, eles negam, porque fazem o que eles querem fazer e não o que é mandado. E não o que é mandado. Irmãos, é por isso que eu não canso de me admirar e aí relendo, né, como eu gosto de fazer no início do ano, o breve catecismo, né, de todas as respostas do breve catecismo, eu acho que a primeira ainda é a mais importante, dada a complexidade e a simplicidade daquela simples pergunta e resposta, mas uma tem crescido cada vez mais no meu conceito. Como Cristo empenha, desenvolve o seu ofício de rei. Como Cristo desenvolve o seu ofício de rei? A primeira coisa que o Senhor vai dizer é assim, derrotando a mim e submetendo-me a Ele. Incrível isso. Derrotando a mim mesmo e submetendo a minha vontade. Não tem como eu dizer Cristo é o Senhor se a minha vontade não está submissa a dele. É mentira. Se eu digo Cristo é rei, mas você sai daqui e você vai fazer o que você quer, o que é da sua vontade, o que é do seu agrado, Cristo não é rei sobre a sua vida. Você mentiu diante dele e Deus não tem por inocente quem toma o nome dele em vão. Você reconhece que Cristo é rei, você canta que Cristo é rei, você vai participar da ceia em que o rei lhe chama, seja obediente à vontade dele, porque todo o ser humano é obediente a alguém. E para você não pensar assim, pastor, isso é teologia profunda, Bob Dylan canta isso. Você tem que servir a alguém, não importa se você é uma prostituta no interior ou um padre pregando, você vai servir a alguém. Os ímpios sabem disso. Mas nós aqui da igreja, não, eu posso servir a Deus e as riquezas. Eu posso agradar a Deus e aos homens. Tem como eu encontrar um meio do caminho aí, pastor? Para todo mundo ficar feliz? Não tem. É isso que é a raiz de toda a impiedade. Esse balançar de pratos. Não tem. Se nós não somos submissos a Cristo em tudo, nós não somos em nada. Não existe obediência parcial. Veja, um dos piores conceitos aí, parabéns a todos os professores, que eu como pai fico na outra ponta, mas um dos piores conceitos do ponto de vista filosófico que uma criança aprende desde o início da escola é parcialmente certo. Olha aquele Czinho com traço no meio. Pense na agonia que me dá. Porque você, como pai, quer que seu filho se dê bem. Não, pastor, mas professor, veja, ele acertou quase tudo. Ele acertou quase tudo, não merece nem um pontinho. Ele só trocou o 0 no final. Bem, aos professores aqui, quando qualquer pai chegar com esse argumento para você, você diz assim, pois pai, me tira uma dúvida. Se o doutor, de algum dia, recomendar 5 gramas de um remédio, e ele colocar 50, e isso matar o seu filho, você vai dizer que ele estava parcialmente certo, porque ele confundiu o 0? Se a casa que mandou construir era para usar 100 tijolos, mas o cara errou um 0,
e botou 1.000. E o senhor teve que pagar por isso. O senhor vai ficar feliz? Ele só errou um 0. Não existe parcialmente certo. Assim como não existe obediência parcial. Ou estamos sujeitos a Cristo, ou estamos sujeitos à carne. Ou estamos sujeitos a Cristo, ou estamos sujeitos à carne. A quem você está sujeito? Quem é o seu Senhor? Quem você teme? A quem você obedece? Quem você vive para agradar? Bem, o meu rei, o rei de Judas, foi aquele que, para que eu pudesse agradá-lo, passou por todo o sofrimento do inferno por mim. Para que a minha vontade fosse submissa a ele. E agora eu posso dizer, Senhor, não a minha vontade, mas a tua. Não a minha, a tua. Não eu, mas o Senhor. Não a minha glória, mas a tua glória. Porque o Senhor, como Judas conclui, e aqui eu concluo, é o único e verdadeiro Senhor. Então, irmãos, essa curta, mas espetacular epístola é que nós vamos estar vendo ao longo desses 2, 3 domingos. O meu desejo e a minha oração é que nesse primeiro domingo, nessa exposição, você possa saber quem você é, pelo que você deve lutar e a quem você deve ser submisso. Cristo Jesus, o Senhor. Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por essa epístola. Uma epístola que nem é tão conhecida assim, mas tão rica. E que nos mostra exatamente, já nesse início, quem nós somos, pelo que nós devemos combater, diligentemente. E quem é o único verdadeiro Senhor. Nos livra, ó Pai, de acharmos que podemos servir a 2 senhores, que achar que colocar frasezinhas em nosso status Facebook, Instagram, é a maneira certa de fazer teologia. E nos lembra quem nós somos. Se somos chamados, amados e guardados do Senhor, nós queremos, devemos conhecer mais de Ti. Porque a gente vai carregar isso por toda a vida, de querer ler mais da Tua Bíblia, de querer ler bons livros teológicos. E nós devemos querer combater com unhas e dentes sempre que o Teu nome é ofendido. Mas fazer como o Senhor fez. Com argumentos, com amor, com paciência, mas diligente, batalhando pela fé. E obrigado porque o Senhor nos submeteu ao Senhor mesmo. Nós somos tão bestas, tão ruins mesmo, sem Cristo, que a gente ama ser escravo do diabo. Essa é a verdade. A gente gosta. Porque os prazeres momentâneos do sexo, da bebida, da satisfação em si mesmo, de eu sou melhor, é inebriante. A conquista sobe a nossa cabeça, sobe os nossos corações, e é por isso que a gente nem acha estranho quando a gente vê em filmes, em obras literárias como Fausto, o que você está disposto a entregar pelo sucesso? Meu amigo, tome minha alma, pode levar. Se for para ter isso aqui, meu amigo, tome tudo, leve. Não é estranho, a gente gosta, o mais paradoxal que possa vir a ser,
A nossa carne gosta de servir o diabo. Portanto, Senhor, obrigado. Porque o Senhor desceu do céu, deu a vida por nós, para quebrar os grilhões dessa escravidão, para que agora pudéssemos então ser livres e servos, como Judas, do único e soberano Senhor, Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por isso. Porque sem o Senhor ter feito isso por nós, nós estaríamos gostando e amando as cadeias do inferno e do diabo. Isso que é vida, isso que é bom. E agora, libertos, salvos, andando em direção a Jerusalém celestial, nós olhamos para trás e vai dizer, eu acho que eu era feliz e não sabia. Ser crente é difícil, pastor, dá trabalho. Ficar solteiro, ficar solteira, não ter relação antes do casamento, não poder ficar bêbado, ter que dar outra face, passar uma vida de sofrimento. Eita, pastor, ser crente não dá não. O mundo é melhor, traz mais vantagem, traz mais felicidade. Ó Senhor, como vimos hoje, essa é a definição de um homem, de uma mulher ímpia, que nega o teu senhorio, que não é obediente a ti. Portanto, Senhor, eu te imploro, nos livra da impiedade. Nos ajuda a temer o Senhor. Nos ajuda a temer o Senhor. Nos prepara agora para a ceia. E em Cristo Jesus que nós oramos. Amém.